Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Hoje, Vasco, podíamos falar flamenco? Sim, eu não sei, mas Nem eu, podemos tentar. por isso é que não falamos. Só por causa disso. Só por causa disso. Para falarmos de Eden Hazard no Real Madrid. Sim. Quando falamos em flops, Eu tenho uma grande pena. Eu tenho também. uma grande pena deste pequeno gênio, Eden Hazard, uma inteligência em campo espetacular. Sim, ele tinha uma qualidade brutal, tinha uma qualidade individual, uma técnica, uma inteligência, um perfume de futebol incrível. E ele já arrumou as botas há 2 anos, e é importante as pessoas terem noção que o Eden Hazard, nesta altura, em 2025, tem apenas 34 anos. Só tem 34 anos, olha que eu já diria que ele tinha mais. 34 anos. Mas pronto, ele não quis nada com isto. É isso, ele preferiu, ou melhor, ele quis até ir para o Real Madrid. Por incrível que pareça, quando chegou ao talvez maior clube do mundo, foi quando também teve ali algumas lesões, mas... E já lá vamos falar sobre as tristezas imensas que Eden Hazard tem sobre o percurso dele em Madrid. Porque já falou várias vezes sobre isto. Mas primeiro quero que tu me digas quais foram os números de Hazard em Madrid. O Hazard está há 4 anos no Real Madrid, ou seja, não estamos a falar... Nós já falamos há algum tempo aqui do Ibrahimovic, que só teve 1 ano no Barcelona. 1 ano e um jogo. Mas aqui o nosso Hazard esteve 4 anos. Ou seja, parece estranho, estamos a falar do flop que esteve 4 anos. Mas o que é certo é que o Hazard saiu por 4 anos. Ficou os 4 anos no Real Madrid, descansadinho. E fez 76 jogos. Ou seja, isto nem 20 jogos por temporada dá. É mesmo. E marcou 7 golos, só 7 golos, e fez 10 assistências. Sendo que ele no ano anterior, no Chelsea, só no ano anterior, em 18-19, ele faz 21 golos e 17 assistências. Incrível. Sim, porque o Hazard vai para o Real Madrid provavelmente no melhor momento da carreira. O Hazard ali entre... Ele custa 150 milhões de euros. Ainda não falamos deste valor. Exato. Mas estamos a falar, eu não sei se... a reboca um bocadinho, não porque é no início, é na fase prematura, mas se calhar até pode ser este negócio, precipita uma venda de João Félix para o Atlético de Madrid por 126 milhões, porque de repente o mercado falou em 150 milhões de euros para contratar um jogador como quem fala em 15 milhões. Sim. E é assim que custa Hazard ao Real Madrid. E toda a gente achava que ia dar bem. O Real Madrid sempre teve a tradição de comprar dos melhores jogadores do mundo. O Hazard era, não há mínima dúvida, um dos melhores do mundo. Aliás, ele quer em 2019, quer em 2018 entra na equipa do ano da FIFA. Vinha de épocas brutais no Chelsea. E ele no Chelsea ganha 2 Premier League, uma delas com o Mourinho. Ganha duas Ligas Europa, quer na primeira como na última época no Arsenal. E no Chelsea. Estou a falar do Arsenal, sim. Porque ele na final é contra o Arsenal e marca. Ele marca 2 golos, talvez, e faz uma exibição. Eu lembro perfeitamente desse jogo. Faz uma é a última época dele no Chelsea, não é? Estamos seguros nisso. Portanto, vamos aqui rever. É o Maurizio Sarri, o treinador. Ele faz uma época. Aliás, ele no Chelsea faz grandes temporadas. No Mundial anterior, que tinha sido só 1 ano, porque às vezes temos um bocadinho a tendência a achar que já passou muito tempo. É terceiro classificado com esta camisola. É isso. Que eu hoje estou a ostentar. E com o Roberto Martínez como treinador. 2 golos e uma assistência na final da Liga Europa. É incrível, eles ganham 4-1. E eu lembro que ele jogou muito. Aliás, ele foi considerado o melhor jogador dessa Liga Europa. E o Hazard chega ao Real Madrid. Ele, num ano antes, tinha feito um Mundial espetacular pela Bélgica. Jogava mesmo muito à bola. E não havia grandes dúvidas para ninguém que ele ia chegar ao Real, ia vingar. A tradição, o Real Madrid contratar os melhores do mundo. O Hazard estava nesse patamar. Por norma, as coisas correram bem. Até ficou com a camisola 7. Não sei se ele fica logo com a camisola 7 no início da época. Ele fica logo porque vem, no fundo, o ano anterior é o Mariano Dias, que tem esse número 7. Não havia aqui grande poder para o Mariano Dias decidir. Não é minha. Pronto, agora o Vinícius lá resgatou também o 7. Claro. É o Vinícius, agora o 7. Sim. Portanto, resgatou aqui o 7, que teve o Raul durante muitos anos, e depois o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Por isso o Hazard ficava aqui com a camisola 7, que era mítica do Real Madrid, de grandes craques. Mas não, correu tudo, mas mesmo tudo mal na passagem dele pelo Real Madrid.
Algumas ele não teve culpa nenhuma, não é? Pronto, também teve problemas de lesões. Mas se calhar essas lesões têm que ver, Tem a ver com o próprio estilo de vida Sim. dele. Ele falou sobre isso muito recentemente numa entrevista ao L'Equipe e deu nota de que este verão foi um verão maltratado por parte dele. Imagina, ele quando sai para o Real Madrid sente que o trabalho que teve no Chelsea ao longo de 7 anos é recompensado. Certo. No fundo, o sonho dele até, ele dizia que era terminar a carreira com um hat-trick. Porque mas ele acabou a carreira quase Sim. sempre sentado no banco. Mas sabes que ele fala até sobre isso. Ele diz que a certa altura, na fase final da carreira e quando decidiu retirar-se, que chegou quase a ter conversas com o treinador, com o Carlo Ancelotti, a dizer Mas eles não se deram também muito bem. não, ele tem rasgados elogios a Ancelotti. Diz que foi dos melhores treinadores com quem treinou tinha ideia e que... valoriza muito o facto de ele ter apostado em Vinícius Júnior e também no Rodrigo, porque ele diz eles estavam melhores que eu e portanto o treinador tinha que apostar neles e não tinha que apostar em mim. E que quando ele regressa no pós-lesão, ele diz que o peso do valor que foi investido, a dimensão do Real Madrid, o faziam querer apenas e só estar no banco a desfrutar do jogo, com medo de ir para dentro do relevado e as coisas lhe correrem mal. E ele diz, eu no banco já estava bem. Não queria ir para dentro do campo com o drama. Já viste o que é? Um jogador desta dimensão ter o medo de errar. E nunca, por acaso eu não conhecia essas declarações. Mas ele nem associava ao Hazard, porque eu sempre achei o Hazard, pelo menos o Hazard que eu me lembro do Chelsea, da seleção belga, era um jogador que me parecia ter uma confiança inabalável. Ele fala de forma aberta com isso. Ele diz que neste verão em que sai do Chelsea para o Real Madrid, mas que fazia isso em todos os verões, que era, eu não me vou cuidar, eu estou aqui para aproveitar. São 3 semanas em que não me vou preocupar em correr, não vou preocupar com grandes formas de descanso. Sim. Não tinha alguns cuidados com a alimentação, mas ele confessa que neste verão específico... Eu lembro que ele logo na primeira época chegou ao Real Madrid... Mas ele diz que chegava sempre com 4, 5 quilos a mais. Só que quando tu chegas a um sítio em que todos estão com 4 ou 5 quilos a mais, não há problema. Agora quando és o único com 4 ou 5 quilos a mais, aí sim é um problema. E foi isso que ele notou quando chegou ao Real Madrid, que durante 3 semanas foram churrascos e rosé. E portanto chegou numa outra forma. Depois criticaram-no muito o facto de dizer que ele gostava muito de cerveja, e ele até brinca com a situação a dizer que sou da Bélgica, a terra que confecciona as melhores cervejas. Se ele não gostasse, que era estranho. Mas que nunca exagerou no consumo da cerveja. Mas quando tu depois tens um único jogador a ter essas situações, os outros também vão com certeza que penalizar. A juntar a tudo isso, as lesões que ele diz que teve. Ele diz que houve uma altura que acordou, quando recuperava de lesões passava a ter problemas lombares, em que acordava com problemas de costas, com dores de posição e que não fazia sentir-se tão bem no treino. Certo. Houve um dia que acordou e tinha o tornozelo com um buraco no tornozelo, que era uma infecção que de repente tinha tido no pé. E que nunca conseguiu perceber muito bem como é que aquilo aconteceu. Daí este drama de que quando ele voltou, sentir-se, não, eu no banco estou bem. Certo. E quando tu vês um jogador como o Hazard dizer isto, é muito azar. Sem dúvida. Mas sim, mas foi uma pena o Hazard não ter conseguido, porque até se falava que ele poderia ser bolador para essa altura, sim, não é? Sim. Já estamos a falar de uma fase em que o Cristiano Ronaldo e o Messi já não estão, apesar do Messi ter sido depois da boladora e ter ganho o campeonato do mundo. Mas havia muito o Hazard neste ano de 2019 havia quase um complô para ele ser o bolador. Porque 2019 chega a ganhar o Messi, pelo menos ganha um dos prémios, eu não sei se ganha os dois. Mas o Van Dijk também anda por lá, não é? Que é o ano que o Liverpool é campeão da Europa. Exatamente, nessa temporada frente ao Tottenham. O Hazard também se calhar foi um pouco penalizado por ter jogado a Liga Europa, não é? Exatamente. E não se dá tanta importância nessa dimensão. Mas acaba por ganhar uma Liga Europa ao Arsenal. Sim. E jogava muito bem. E este é um Chelsea proeminente, que no ano a seguir, ou 2 anos depois, é campeão da Europa 2 anos depois. 2 anos depois campeão da Europa. Mas de facto estamos a falar e no Chelsea, não vou exagerar dizer que ele é um dos 10 melhores jogadores da história. Arrojado. Eu acho que sim. Não conheço a história toda, não é? Porque não acompanhei o início do futebol em Inglaterra, mas
Eu diria que o Hazard é um dos 10 melhores jogadores da história, ou pelo menos os mais importantes da história do Chelsea. Isso, sem dúvida. Enquanto que no Real Madrid, se calhar, não está entre os 200 melhores da história. Acho Se que calhar concordo não. contigo. É mesmo, não é? Tu achas que ele merecia um lugar perto do Carlos Secretário? Olha, agora Real essa, Madrid. porque nenhum nem outro responderam, não é? Mas o que se esperava do Hazard e a qualidade também que o Era bem Hazard mais. tinha era muito maior. Por isso, quando falamos, se tivermos que medir, o Hazard fica atrás do secretário. Isto diz tudo sobre a passagem do Hazard. É Ele ainda verdade. ganha a Champions, não é? A única Liga dos Campeões que o Hazard ganha no Real Madrid, mas ele praticamente Porque não é joga. tipo, quem nunca? Exato, é isso. Quem nunca? Ele praticamente não joga, aliás, na final é pleno utilizado e ele faz, acho que nem 90 minutos ele faz no total dessa Liga dos Campeões. E ele ainda joga. É logo a. Não é a primeira, que a primeira é o Não, ele ganha em 21-22. 21-22. Que o Real ganha ao Liverpool. E acho que nessa equipa também está o Gareth Bale. Eu tenho a ideia dos dois estarem no banco. Pelo menos eu tenho a ideia do Bale não jogar numa final da Champions. Exato, porque eu acho que o Bale vai para a MLS em o Mundial de 2022. É no final do ano. O Bale lá está na MLS. Não sei se o Bale ainda estava lá ou não. Ora, confirma aí. Esta é a final da Liga dos Campeões que começa com um tempo de atraso. Não é esta. Não é esta? Também houve uma entre Real e Liverpool, mas eu acho que não é essa. É esta, porque é no Stade de France. Ou são as duas no Stade de France? Aquela do Karius. A do Karius não é no Stade de France. Não. Mas Essa, é não, esta. tens razão, essa é em Kiev. Esta começa com 30 minutos de É atraso, verdade. porque houve gente a entrar sem Tens bilhetes. razão, é essa. E portanto, E também está o de Gareth Bale, ou seja, estavam ali os dois. estes dois no banco. Há muita gente, ainda nos dias de hoje, que dizem que o Bale é também um flop associado também ao Hazard, mas não. Porque o Bale ganha 4, contando com esta, ainda ganha mais uma Liga E dos tem Campeões. uma preponderância enorme numa das Champions, precisamente é que estávamos a falar. E fora, em 2014, aqui na Luz, ele também marca um gol na final. Em 2016. Acho que são níveis completamente diferentes. As pessoas mas só há se muita lembram gente que só nos lembramos da última imagem, e a última imagem do Bale é ele sentado no banco, muitas vezes a dormir, ou a olhar para o lado, ou, sem estar muito interessado. Completamente diferente. Mas o Bale tem ali uma passagem pelo Real Madrid inacreditável. O Hazard não consegue. O Hazard também passou muito tempo no banco com o Bale, mas foi um autêntico flop. E provavelmente ele também seria um dos jogadores com maior salário no clube. Com certeza que sim. Não há grandes dúvidas quanto a isso. Vamos ao 11 da carreira de Eden Hazard. Aqui também vai haver alguns craques. Vai. E aqui vamos continuar no nosso 4-3-3 ou aqui queres um 4-4-2? Vamos a um 4-3-3. 4-3-3. Na baliza, olha, foi companheiro de Eduardo. Já viste? Mas eu aqui na baliza só posso ir para o Courtois. Seleção belga e Real Madrid. Concordo. Aliás, a única Liga dos Campeões que o Hazard ganha deve ser o Courtois, não é? Porque aquela final contra o Liverpool foi das melhores exibições que eu vi de um guarda-redes, pelo menos num jogo tão decisivo. É verdade, tens toda a razão. Portanto, agora, defesa direito. Defesa direito, ele joga ali com o Carvajal, joga com o Aspiricueta. Eu diria Aspilicueta. Pronto, está bem. Se nos aparecer aqui, senão vamos ter que pesquisar por César Aspilicueta, companheiros. Aqui, apesar de nos aparecer defesa central, ele naquele... Sim, ele no Chelsea era naquele mais... Chelsea era defesa direito. Atualmente é que ele costuma jogar como defesa central. Portanto, estamos corretos com aqui. Depois... O Sérgio Ramos, acho que tem que entrar. Sérgio Ramos e Company. Company? Seleção belga? Exato, agora por momentos... Acho que o Company tem que entrar. Sim, ele também chega a jogar com o Terry, talvez, não é? Portanto, até tens ali Adil Rami no Lille. Já falamos dele. Pois, porque nós aqui nem falamos do Hazard no Lille, que ele chega a ser campeão francês em 2011 pelo Lille. Vamos pôr o Rami? Não. Vamos pôr, tu tinhas dito ao Ramos, ao Terry. Tu tinhas dito o Terry, portanto... Vamos para John Terry e agora o defesa esquerdo que vamos escolher para esta equipa. Defesa esquerdo. Lucas Digne, ainda numa fase muito inicial. Lucas Digne. Ainda teremos Marcelo. Exato.
e Ashley Cole. Vamos para o Marcelo. Vamos para o Marcelo. Queres? Ou queres Ashley Não, Cole? vamos para o Marcelo. Vamos para o Marcelo, então. Depois, no meio-campo. No meio-campo. Temos aqui gente muito nova. Mas pronto, aí o Modric tem que entrar, não é? Modric, sim. Sem Talvez dúvida. o Kanté No gol Kanté, e o De sim. Bruyne. De Sim. Bruyne. Sim. Parece-me óbvio. Portanto, vamos para o Kanté. Está aqui um meio-campo espetacular. E bem equilibrado, não é? Porque ali Bem. o Kanté a roubar bolas, E a tocar para o lado. o Kevin De Bruyne, com quem ainda foi colega no Chelsea. É verdade, é verdade. Incrível. Incrível, com quem jogaram juntos. Aliás, aquela fotografia dele É dele no Chelsea. é no exatamente, Chelsea. É no Chelsea. Portanto, Que novinho. Depois ele próprio entra, não é? O nosso Certo. Eden Hazard tem que entrar. portanto, vamos colocar o Hazard precisamente nesta posição. Queres colocar o irmão? Não. Foram companheiros na seleção belga. Mas punha o Benzema porque ele apanhou o melhor Benzema. E no O outro Benzema. lado? André Schurrle? Não. Então, E ele chega a jogar Gervinho. com o Vinícius, com o Torres. Numa fase muito inicial, Vinícius. Mas o Vinícius marcou o gol da final da Champions. Então vamos para Vinícius Júnior. E lá na frente, Karim. Benzema, pesa embora. Tínhamos aqui, olha, Aubameyang no Lille. E o Aubameyang no lindo. Openda Lá está também na aí. seleção da Bélgica. E ao Portanto- Torres, ao Lukaku também podemos pôr o Lukaku, porque o Ah. Lukaku se calhar teve mais impacto na carreira do Hazard. Eu mas- acho que sim. Acho que aqui temos de ir para Lukaku. Acabaram por ser colegas no Chelsea, mas este ataque fervoroso era uma apaixonante seleção belga. Esta seleção belga que tinha Roberto Martínez como selecionador e que faz o 3º lugar no Mundial. Sim. E É o próprio Euro 2016 acabavam por ser uma das equipas favoritas a ganhar a prova. Sim. Mas em 2016 ainda não tinha o Martínez, ainda era o Marco Wilmot. Marco e são Wilmots, eliminados por Portugal. exatamente. Sim. Mas em 2018 é mesmo o apogeu dessa seleção, porque para além do 3º lugar, Elimina o Brasil. elimina o Brasil, só perde faz 7 jogos e ganha 6, e ganha 2 vezes a Inglaterra, só perde contra a França, num gol num canto, e jogava muito bom bem futebol, a bola. Muito bom futebol. A partir daí, claro que também o Hazard já chega, por exemplo, ao Euro 2020, que foi em 2021 já completamente, Exato. já era o Hazard do Real Madrid. Caustado. Mas mesmo assim, os outros, o De Bruyne, o Lukaku, o Courtois e vários outros estavam em grande forma. A Bélgica ainda chegou aos quartos de final e elimina Portugal. Elimina Portugal, é Mas verdade. mesmo nessa eliminatória joga Com um o bocadinho gol- ao Portugal do Fernando Santos, não é? Com o golo do Torgan Hazard. Exato, o gol de Torgan Hazard. Porque Portugal até domina o jogo praticamente do início ao fim, é uma Bélgica mais defensiva, e aí comecei a ficar um bocado desconfiado, a pensar, mas esta Bélgica jogava tão bem à bola e de repente Verdade. começa a jogar assim tão à defesa. E depois o Mundial 2022, que é um verdadeiro desastre, com vários jogadores já em final de carreira. O nosso Hazard estava lá. Aliás, ele acaba a carreira meio ano depois. Sim, não verdade. mas mesmo assim ainda houve uma insistência com o Hazard a jogar. O Witzel também estava nessa equipa, vários houve, Sim, vários outros já veteranos e que já não tinham o mesmo rendimento. E houve uma insistência Vermaelen. ali até ao final. Sim, Vermaelen. Vermaelen, nem sei se nesse Mundial ainda estava, que Sim, ele pois. tinha muitas lesões. Mas olha que era uma seleção belga já veterana, mas tinha ali Sim. alguns jogadores jovens e que jogou muito mal. Foi um plantel muito mal gerido, que só melhorou ali no último. Foi na segunda parte contra a Croácia, que a Bélgica tinha que ganhar, e que até o Lukaku falha. O nosso Lukaku está aqui na equipa, tinha assim falhanços incríveis nesse jogo, mas essa Bélgica não merecia passar à fase de grupos, porque jogou mesmo muito mal, e é pena porque o Hazard também já não estava a contribuir nada. Mas gosto muito desta equipa. Courtois, Spilicueta, Kompany, John Terry, Marcelo, Modric, N'Golo Kanté, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku e É pena o Vini Benzema Júnior. ficar de fora, mas pronto, olha. Entra na segunda parte. Exato. Um abraço a todos, meus amigos. Até para a semana. Até a próxima.